Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao BSP Cash, um projeto de iniciativa do Buttocks Science Program. Eu estou aqui mais uma vez com o Dr. Fernando Serra. Olá, Dr. Fernando. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estou aqui também com o Dr. Cláudio Ramos. Olá, doutor. Olá, tudo bem? Aqui eu sou o Maurício, da equipe de marketing do BSP. E hoje a gente vai bater esse papo aí, começar o nosso terceiro episódio. Se você ainda não viu os 2 primeiros episódios, para que esse vídeo, assiste lá que tá muito bacana, tá? Se você quer saber mais algum detalhe sobre o BSP, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e lá você vai achar todas as informações desse programa verdadeiramente transformador, tá? Então vamos lá começar nosso terceiro bate-papo, nosso terceiro episódio. Doutor Fernando, responde aqui para quem está assistindo. Como é que surgiu a gluteoplastia de aumento? Qual é a história por trás desse procedimento? Maurício, a questão da gluteoplastia de aumento, na verdade, a materialização disso é recente, dos últimos 50 anos. Mas a gluteoplastia surge com o desejo de ter glúteos maiores. E isso praticamente desde que a sociedade se formou, né, nos moldes da sociedade moderna. A gente pega aí, voltando um pouquinho à história, o episódio trágico de uma africana chamada Saartridge, que ela foi levada, se eu não me engano, para a Inglaterra, e ela tinha a nádega muito grande, honrando o que é a genética do africano, mas mesmo para uma mulher africana ela já tinha um glúteo muito avantajado, e ela teve uma vida muito triste, ainda numa época de escravidão. Ela foi exposta em circo como uma aberração e as pessoas iam só para ver aquela nádega, e ela juntava o público para ver aquela nádega, mostrando o apelo estético, o apelo do contorno corporal que já existia no século XVIII em relação a isso, né? Depois disso, alguns outros exemplos no mundo das artes, e a partir da década de 60, com a utilização de implantes de silicone nas mamas, né, houve a possibilidade, já que essa vontade já vinha de centenas de anos, né? Por que não aumentar o glúteo também, se agora a gente consegue aumentar a mama? E isso foi praticamente em sequência, poucos anos depois da primeira mama ter sido realizada com implante de silicone, menos de 10 anos depois, o glúteo já começou a ser utilizado e essa técnica foi desenvolvida até que agora, né, nesses últimos 20 anos, praticamente já no nosso século, é que houve realmente um aprimoramento da técnica intramuscular, que é a técnica comprovadamente que traz segurança e resultado, e hoje a gente pode dizer que a gente tem um método seguro, eficaz e reprodutível, né? Mas a vontade certamente não é de hoje. Se nós pudéssemos entrar naquele filme, né, no De Volta para o Futuro, pegar aquele carro emprestado e voltar aí pelo menos uns 300 anos, DeLorean, já teria mercado, né? Já teria mercado. Se a gente fosse, como é que era o nome do cientista mesmo do filme? Não lembro. Também não tô lembrado. Pesquisa aí, equipe. Pô, isso aí vocês estão aí pra isso. Beleza. Então, entendido aí da onde é que veio a gluteoplastia, já remonta a tanto tempo, né? Mas a gente acaba ouvindo alguns mitos sobre a gluteoplastia de aumento, né, doutor Fernando? E aí você já deve ter ouvido frases de todas as naturezas. Conta aí um pouquinho pra gente, o que é que você acaba ouvindo sobre a gluteoplastia de aumento, que não faz tanto sentido, que na verdade é um mito. Ô Maurício, essa pergunta ela é capital, né? Porque na gluteoplastia, eu acredito que o mito é a regra. A verdade está obscura. A gente quer trazer a verdade para o cirurgião que tem esse desejo de fazer a gluteoplastia com segurança. E o mito envolve muito da ignorância, né? E aí tem sentido. Se a gluteoplastia não é uma cirurgia que é ensinada rotineiramente no programa de residência médica, naturalmente o cirurgião não vai conhecer aquilo e isso dá espaço para você ter mito, né? É a mesma coisa que você acredita há 200 anos atrás, a crença de que poderiam existir forças ocultas
era muito mais forte. Aí depois que você descobre a eletricidade, você descobre como que funcionam as forças da natureza, você vai dirimindo a ignorância e perdendo o medo desses mitos, né? Sim. A mesma coisa com a gluteoplastia, porque as pessoas não conhecem a verdadeira situação da cirurgia quando bem executada. A primeira coisa que a gente ouve, e eu acho que é de senso comum entre os pacientes, é assim: o resultado não é natural. Quando a gente fala assim, por que você quer fazer há tantos anos e nunca fez? Ah, doutor, porque a gente sabe, né? O resultado não fica legal. Então isso é uma verdade entre elas. E pode botar aquele carimbinho, mito. Porque, como a gente disse no primeiro episódio, todas as gluteoplastias que você repara que foram feitas não estão legais. E aí parecem que todas ficam ruins, né? Sim. Não. Se você usou o implante de forma adequada, ou seja, um implante mais anatômico, de um volume adequado para aquela paciente, ela vai conseguir ter um bom aumento da região glútea de forma natural, sem parecer que ela tem implante. E isso também foi alvo de tese de doutorado. Qual é o percentual das cirurgias que são notadas por terceiros e por membros da família? E foi baixíssimo, menos de 5% foram notadas quando realizada nessa metodologia que a gente preconiza. Sim. Será que tem mulheres? Eu acredito que sim, né? Tem mulheres que, quando vão ter os seus parceiros depois que já fez a gluteoplastia, não contam? Muitas. E quantas vezes, eu tenho no meu consultório, quantas vezes a paciente que fez a gluteoplastia, isso é uma outra coisa bacana que acontece. O nível de satisfação é tão alta que ela volta para operar outras coisas com você. Então eu tenho várias pacientes que fizeram a gluteoplastia, nesse meio tempo casaram, aí opera mama, opera lipo, nariz, enfim, outras cirurgias. Quando ela vem, ela me liga antes e fala assim: doutor, olha, eu vou levar o meu marido, viu? Ele não sabe que eu tenho prótese, então não fala nada, por favor, porque é a única coisa que ele não sabe, o resto todo ele sabe de mim. E a gente tem que, obviamente, atender cada uma dessas ansiedades da paciente, mas isso é muito comum, sim, Cláudio. Sim. Posso falar de outros mitos ou não? Claro. Os que você mais ouve aí, Então, tanto da boca dos colegas, cirurgiões plásticos, como eventualmente de algum paciente. O que eu mais ouço é disparado, o resultado é artificial, o implante é muito visível, isso é disparado. Segundo, dá muito problema. Ou então é muito comum falar assim: doutor, a gente sabe, todas abrem, né? Como assim todas abrem? E aí a pele abre, né? Não, isso também não é comum, né? Isso até 5% pode acontecer isso. E mesmo quando acontece, em geral, são coisas pequenas e superficiais. É Perfeito. Outro mito. Uma que eu ouço dos cirurgiões: o implante rompe muito. Ou então eu ouço assim: ah não, a gente sabe que depois de 10 anos todos estão rompidos. Isso é mito, mas isso a gente sabe. Isso é fruto de um trabalho que foi publicado numa determinada revista científica. Foi um equívoco, porque é um trabalho muito mal elaborado. E aí o cirurgião plástico, como eu falei também no primeiro episódio, ele não tem um treinamento para avaliar trabalho científico. E aí parece que tudo que está publicado é uma verdade absoluta. Como existe esse trabalho mostrando que depois de 10 anos a maioria dos implantes estão rompidos, o cirurgião que não teve um treinamento acadêmico, ele lê e acredita que é isso mesmo que acontece. Uma coisa que a gente vai botar no curso também é ensinar o cirurgião a ter essa interpretação à luz do método científico e conseguir interpretar aquela informação que vem no artigo. Esse artigo, se você analisar a metodologia dele, a conclusão deveria ser outra. A conclusão é assim: de todos os implantes que romperam, quando a gente investiga e faz exame complementar, a gente conclui que realmente eles estão rompidos. É mais ou menos isso, porque ele investigou aquela população que tem uma suspeita forte de ter o implante rompido e, de fato, quando tem uma suspeita forte, está rompido. Isso vale para mama, isso vale para outros implantes em gel de silicone. E isso a gente ouve muito dos cirurgiões, assim como
do cirurgião também, ele fala assim, mas é muito difícil do resultado ficar bom. A resposta é um pouco óbvia. Sempre que a gente faz alguma coisa que nós não temos experiência, o resultado também é muito difícil de ficar bom. Se eu resolver fazer uma cirurgia agora que eu não faço há 5 anos, vai ser bem difícil do resultado ficar bom. E às vezes eu vou na ferida, eu pergunto para ele assim, o que você mais opera? Aí vamos dar um exemplo, o cirurgião plástico responde para mim assim, hoje o meu carro-chefe é implante capilar em homens. Aí eu pergunto assim, você acha que se eu for fazer um implante capilar amanhã, vai ficar melhor que o teu? Aí ele fala assim, claro que não, né, doutor? Se é a minha especialidade, eu falo, claro que não. Por quê? Porque não é uma coisa que eu faça. Perfeito. Vai ficar ruim. E aí eu volto no que eles falam, é difícil ter bom resultado. Perfeito. Por último, não tem muito paciente. O paciente tem. O que não tem é uma solução para a dor do paciente. O paciente tem um bumbum feio, quer ter um bumbum bonito. Se a gente está falando de quem não tem experiência e não tem bom resultado, não vai ter paciente mesmo. Então não tem bom paciente, não tem muito paciente para prática corrente. Sim. Que é o quê? Uma cirurgia com mais complicação, e tudo eu pauto em resultado científico. Mais complicação, o quê? 30% de complicação é muita coisa. E é o que a gente vê publicado. Uhum. Paciente que quer fazer uma cirurgia que é uma roleta, que é uma loteria, que ele pode ter 30% de complicação, ele não quer. Para isso não tem. Mas agora, se você faz uma cirurgia cujo os índices de operação e de reoperação e de complicação é igual aos demais das cirurgias estéticas, tem paciente, eu posso afirmar, tem muito paciente. Não, inclusive, um dos últimos pacientes de glúteo que eu operei agora foi um homem. Ainda tem um mercado que está aumentando muito, né? Que é o paciente masculino querendo colocar um implante glúteo. Foi até uma cirurgião plástica que já tinha feito enxerto de gordura, não achou que ficou adequado e encaminhou esse paciente. Então, vai abrir um leque para esse colega cirurgião plástico para ele receber outros pacientes, né? De outros colegas que não têm experiência com a técnica, né? E uma coisa que a gente não falou aqui é quando que esse paciente pode voltar à atividade, pode voltar a malhar, pode voltar a ter relação, porque por incrível que pareça, a coisa que ele estava mais preocupado era, olha, doutor, eu vou ter o carnaval daqui a pouco, hein? Uhum. Vou poder me divertir, né? Vou poder fazer tudo. E aí? Isso é muito comum, sim. Os pacientes têm muitas dúvidas em relação a isso. Isso é mais um mito. Fala assim, nunca mais pode malhar, né? Uhum. Não. A gente libera malhar. Não vou falar que é normal, é quase normal. A única orientação que eu dou para os pacientes é que o exercício específico para o glúteo, eu prefiro que não faça até a falha muscular. O que é até a falha? Tem que ter pessoas te ajudando e você vai fazer até acabar a força. Eu acho isso desnecessário, é um estresse fisiológico limite. E é igual ao jogador de futebol. Se você passa do limite de estresse que esse músculo consegue receber, ele se rompe. É a distensão muscular, que é o que acontece no atleta de alta performance. Você não precisa estressar o teu músculo igual o atleta de alta performance. Você vai malhar glúteo, você pode malhar pesado, mas malha o quanto você aguenta sozinho para fazer o movimento de forma correta. Sim. Então isso, a bem da verdade, eu não acho que não é nenhuma limitação. Isso seria meio óbvio, né? Você vai fazer um movimento para malhar, você tem que fazer de forma correta para não ter lesões articulares, lesões ligamentares. E como é um músculo que foi operado, você não deve exercer uma carga sobre ele que ele não aguenta, que precisa da ajuda de terceiros. Perfeito. É só isso. Então, a pergunta que não quer calar, depois que a paciente operou o glúteo, ela precisa malhar o glúteo? Então, a gente, num dos trabalhos que a gente fez do doutorado, esse foi o meu mesmo, a gente analisou a resposta de força muscular e da hipertrofia muscular com e sem o implante. E a gente viu que, primeiro, o glúteo já é uma musculatura que tem dificuldade mesmo em ganhar espessura malhando.
Todas as pacientes falam isso. Eu malho tudo, eu ganho perna, panturrilha é um pouco mais difícil, mas abdômen eu consigo, braço, costas e o glúteo não cresce. É assim mesmo. Só que esse pouco que ele consegue crescer com a malhação, ele vai crescer também depois de botar um implante. Se a paciente quiser continuar malhando para ganhar mais volume, é possível. O que acontece com mais frequência é a paciente, ela não quer mais malhar glúteo, porque o glúteo já está bonito e isso impõe nela uma pressão dos outros grupamentos ficarem bonitos iguais. É bom para ela e bom para a gente. Bom para ela, porque ela vai malhar outras coisas para ela ficar com um corpo mais bonito. E bom pra gente que se ela não operou a mama ainda, é igual panqueca. Ela olha e fala assim, doutor, agora a parte de trás tá boa. Eu quero chegar de costas e sair de costas, não quero mais virar de frente. Eu ouço muito isso. Que bacana. Então agora eu quero fazer a mama e lipo na barriga. Isso é muito comum. E é uma das formas indiretas que faz alavancar um pouco a sua carreira. Então você está dizendo que a demanda pela gluteoplastia gera demandas para outros procedimentos? Sem dúvida nenhuma. E o que é mais curioso são as amigas e até a mãe das pacientes. Uma frase que eu ouço assim, de rotina no consultório: se eu soubesse que ficava assim, já tinha operado faz tempo, vou marcar consulta para mim também. Ou seja, mostra que o mercado é carente de informação. O mercado tem um link assim, glúteo, artificial e complicação. E a hora que o cirurgião conseguir ter um resultado que não é artificial e não dá muita complicação, a vida dele, a clínica dele, ele muda na hora. O mercado, eu sei que a gente só vai mudar quando nós tivermos 5.000 cirurgiões fazendo bem. Sim. Mas a vida do cirurgião individualmente, ele vai mudar o quanto mais rápido for feito o curso. Sim. Ou ele aprender por outros meios, né? Sim. Então, quanto menos profissional tiver no mercado fazendo, maior vai ser o diferencial dele. Perfeito. Né? Quanto mais tarde ele deixar para aprender, ele não vai ter um diferencial e ele vai surfar na onda dos outros que tiveram esse diferencial precocemente. Essa é a minha visão de mercado. Bacana. Então, superado essa parte dos mitos, a gente viu aí que muita coisa que é falada sobre a gluteoplastia não faz muito sentido. Eu queria que o doutor Fernando respondesse aí para quem está vendo o nosso podcast. Como é que o cirurgião plástico pode se sentir mais seguro para realizar esse procedimento da gluteoplastia de aumento? Maurício, segurança só vem com a experiência, não tem jeito. Então, como a gente está trabalhando com o ser humano, não é nem ético você querer ganhar experiência com o próprio ser humano. Sim. Então, esse cirurgião que não teve uma formação adequada na residência, que permitiu a ele ter essa experiência, que é o quê? Observar alguém operando, que saiba fazer, que ensine ele, que corrija o erro dele antes desse erro acontecer, que oriente quais foram os erros que as pessoas naquele momento de aprendizado que ele está agora sempre tem, e aí vão fazer com que ele não tenha aquele erro. Sem isso, ele não vai conseguir ter essa experiência necessária sozinho, a não ser que ele consiga um livre acesso à dissecção de cadáveres frescos, onde ele possa tranquilamente ficar operando vários glúteos ali, mesmo que sozinho, diante de material teórico, isso seria uma alternativa. E aí que entra o que a gente está tentando fazer agora. Né? A gente preparou justamente tudo que a gente acha necessário para dar ao cirurgião que vai ingressar no curso essa experiência. Que experiência é essa? De aprender. Simplesmente isso. Isso não vai ser um processo simples. Não adianta o aluno que vai entrar no curso achar que isso vai ser um milagre. Que ele vai sentar ali e vai falar assim: meu amor, tirei esse fim de semana para aprender a gluteoplastia, tá? Nem adianta me chamar. Não vai ser assim. Vai ser um período longo de no mínimo 12 semanas que vamos fazer a entrega dessas aulas. Depois disso, vamos entrar com os grupos de discussão, vamos começar o PBL, que é o Problem Learning, como é que é? É o Problem Based Learning. O PBL é o modelo atual de ensino, né? Onde os alunos vão trazer os casos difíceis, e aí a gente vai discutir os casos difíceis dos alunos, vão trazer os casos reais, que tendem a ser fáceis. É o caso primário: o paciente chegou no consultório, quer aumentar o glúteo.
tende a ser fácil isso para quem está experimentado. E a hora que eu achar os casos dos alunos difíceis, a hora que eu achar esses casos que eles trouxeram como difíceis muito fáceis, eu vou trazer os meus casos difíceis, que eu acredito que sejam... são difíceis mesmo. Como diz o Cláudio, é o chefão do videogame, essa é a última fase. Não. Então a gente vai alimentar o PBL com casos de naturezas variadas de dificuldade. E aí sim, ao longo das semanas, esse cara vai ganhar essa experiência com a gluteoplastia, de ver coisas totalmente diferentes e aprender a resolver cada uma delas. Perfeito. E na clínica dele, ele vai ter uma mentoria dele me trazer um caso, assim, Serra, essa semana me procurou esse caso aqui, eu vou falar com ele, não faz, você não está pronto para fazer isso, isso não é para agora, você está no processo de se tornar um expert. Sim. E o expert, eu acho, é você estar apto a resolver quaisquer complicações inerentes àquele procedimento. Perfeito. Isso demora, mas ele vai conseguir, e o curso ele tem um acesso livre durante 1 ano. Sim. Então, assim, é tempo de sobra para ele concluir o aprendizado dele e continuar sendo retestado esse aprendizado através do PBL, dos grupos, do network. Então a gente fez com muito carinho, tentando entregar um produto que, assim, a minha ideia inicial, que eu falei com o Cláudio, é assim, mesmo que o cara entre e fale assim, eu não vou aprender, ele não vai conseguir. Não, e é muito importante o Fernando tocar nesse ponto, que aconteceu até comigo, e a importância dessa mentoria, né, a gente acredita que tem que ser no mínimo de 1 ano para a gente ver esse cirurgião ficar maduro para ir resolvendo os casos na medida que a complexidade vai aumentando, né? Eu acho que no início eu mostrava os casos que chegavam no meu consultório, aí o professor Fernando falou, não, esse faz assim, esse faz assado, esse não opera, esse aí ainda não, porque isso aqui, né, pode acontecer isso, então esse aqui não, esse sim, esse. Então eu acho que pro colega cirurgião plástico proteger a sua carreira, né, proteger o seu nome, né, porque a gente demora tanto tempo, né, na estrada de se formar um cirurgião plástico, na estrada de formar a sua marca, porque você, cirurgião plástico, você é uma marca, né, que deve ser tratada com esmero. E eu acredito que esse programa vai proteger, né, o colega cirurgião plástico de se meter em uma enrascada. E eu vejo o professor Fernando Serra resolver cada coisa que eu... Teve uma última lá que eu falei assim, professor, não, agora chegou o chefão, né? Agora chegou aquele chefão do videogame que vai acabar o jogo. Ó, não sei como é que vai resolver isso aí. Ele vai resolve, né, ali com a experiência dele, mas não é todo mundo, não é para todo mundo, né? Eu acredito que é para quem está disposto, né, a estudar, a se aprofundar nesse assunto e a se tornar realmente uma referência na sua região. Que bacana. A gente falou aqui sobre o tempo do programa, né, que fica disponível para quem entra nele, que é de 1 ano ali com acesso a todas as atualizações. Mas, doutor Fernando, em média, quanto tempo leva a curva de aprendizado de quem participa do BSP para realmente começar a operar? O Maurício, a metodologia do BSP, a gente desenhou de uma forma a não ter pressa. Então, isso é o principal fator, né? O médico, ele acha que ele faz um investimento no curso ali, ele comprou o curso e principalmente o médico jovem, né? Eu sou professor lá da UERJ há cerca de 13 anos, né? Que a gente lida diretamente com o aluno, ocupando cargos distintos até, em última instância, o cargo de professor adjunto. Não é muito, mas também não é pouco mais, né? Já tem um certo tempo. A gente vê que o aluno que está saindo da residência,
ele tem uma aflição muito grande, né, de querer fazer acontecer, que é mais pela idade, né, não é por estar saindo da residência. Sim. E ele faz um curso, ele quer no dia seguinte estar operando aquele assunto ali. É igual quando ele vai ao congresso, o congresso acaba no sábado, na segunda ele quer estar operando e fazendo o que ele aprendeu no congresso. Como a gente não acredita nesse modelo, porque a gente já apanhou muito fazendo o curso de 1, 2 dias e vendo que o resultado não é legal, a gente quer estimular esse cirurgião a não operar no início. A gente vai entregar aulas com algum intervalo, mesmo que sejam aulas simples, ele vai ter uma semana para refletir sobre aquilo, para ler alguns artigos, a gente vai alimentar com alguns artigos também. Uhum. E a ideia é que em 12 semanas ele esteja apto a fazer os casos primários, né? Sim. Em 12 semanas ele já aprendeu casos secundários, já aprendeu a teoria praticamente toda. Mas ele não vai estar apto ainda a fazer um caso complicado, porque para isso ele vai precisar da mentoria, ele vai precisar de ter visto mais esse problema conosco. Aí é o problema real, né? Como que o PBL que a gente vai trazer, como que aquele paciente se apresentou, qual foi a nossa dificuldade, aonde a gente errou ao longo desses anos todos. E aí ele vai ganhando know-how para poder fazer as cirurgias secundárias, sejam complicadas ou não. Que às vezes a secundária só está sendo feita pela segunda vez. Não tem uma dificuldade adicional além de ser pela segunda vez. Certo. Tudo isso tem um porquê. Então a gente acredita que em 12 semanas ele está apto a fazer os casos primários com toda a segurança, e depois vai depender muito do nível de participação dele nessas atividades extras. Mas aí eu acredito que mais cerca de 2 a 3 meses, completando ali o primeiro semestre, ele já vai estar bem tranquilo de matar essa bola no peito aí, por mais quadrada que ela seja, e caprichar na execução. Domínio total, né? Que bacana. Doutor, uma pergunta que eu imagino que você receba bastante dos seus colegas é: prótese ou enxerto de gordura? O que funciona melhor na gluteoplastia? Conta aqui pra gente. É verdade, Maurício, eu fico ainda surpreso de ver que essa pergunta vem dos cirurgiões, porque isso para mim parece uma coisa tão óbvia, mas o próprio cirurgião plástico ainda fica nessa briga, prótese ou enxerto, e parece até que quem faz prótese é um time, quem faz enxerto é outro, e existe uma certa briga em relação a isso. Não concordo. Implante de silicone e enxerto de gordura devem ser usados um complementando o outro, eles têm indicações distintas, então se você usufruir do melhor de cada um, você pode usar juntos, né? De alguns anos para cá, um trabalho do ISAPS, capitaneado pela Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, fez uma recomendação mundial de que esse enxerto de gordura não seja aplicado dentro do músculo. E como eu falei, capitaneado pela Sociedade Americana, esse movimento nos Estados Unidos já é um movimento muito forte por conta de acidentes vasculares com a injeção profunda da gordura, e isso limitou muito o resultado do enxerto de gordura. Porque o enxerto de gordura, quando feito dentro do músculo, ele tem um potencial muito maior. A gordura pega muito mais. E esse bumbum aumenta mais. Se hoje a Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, junto com a Sociedade Americana, fazem essa proposta, a tendência é que todos sigam. E a gente mesmo, do alto da nossa humildade, a gente não concorda, mas segue. Porque é um timaço de cirurgiões, é uma seleção mundial que a gente tem que discutir. A gente não é dono da verdade. E eu não faço mais enxerto intramuscular, apesar de não concordar. Porque eu acho que em prol do bem do paciente, vamos seguir o grupo. O grupo é sempre mais forte que o indivíduo. Isso caiu como uma luva com aquilo que a gente sempre disse. Agora, cada um tem uma casa. O implante é dentro do músculo e a gordura é fora do músculo. Não tem o que discutir. Eu costumo dizer que assim, quando tem um artista para fazer uma escultura no mármore e tem aquele bloco de mármore, e como dizia o Leonardo da Vinci, né? Tem um cavalo aqui dentro, é fácil, eu vou só tirar tudo que não é cavalo. E ele ia lá e fazia aquelas coisas impressionantes que ele fazia. Então, quando você está diante de uma matéria-prima bruta, o implante seria aquela picareta com um martelo. O implante é quem vai dar a forma, quem vai dar a projeção, quem vai determinar
o quão grande vai ser aquele glúteo ou não. E o enxerto de gordura é a lixa. O enxerto a gente pode botar mais 1 ml, menos 1 ml. O implante não, o implante a gente vai sair ali de um 350 para um 400, para um 375. O implante ele varia mais. A gordura é a lixa. A gordura é o acabamento, é onde a gente vai fazer aquele capricho final. E, sem sombra de dúvida, as técnicas se complementam. Perfeito. Chegando agora mais para o fim, está com o tempo se encerrando. Vamos fazer essa pergunta para fechar. Doutor, fala para quem está vendo aqui a gente agora, né, o quanto que a gluteoplastia pode alavancar a carreira do cirurgião plástico, seja ele iniciante ou alguém que já atua há mais tempo na área. Eu acho que isso é multifatorial, né? Dentro da gestão de carreira do médico, se fala muito em capilarização, né? Primeiro você capilariza para todo mundo saber quem você já tem bastante paciente, e aí depois você começa a querer selecionar mais, o que você quer operar mais, elevar o teu faturamento, e aí se você eleva o preço, naturalmente o número de pacientes vai diminuir um pouco, mas você está trabalhando menos, ganhando a mesma coisa. Isso é um modelo meio que uma receita de bolo, né? Nessa capilarização, a gluteoplastia tem vários caminhos aonde ela vai alavancar a carreira. Primeiro e mais óbvio, gluteoplastia. Dentro dessa gluteoplastia, ele tende a nadar sozinho de braçada, porque tem pouca gente fazendo bem. Então, é talvez a técnica onde ele tem um potencial de crescer mais rápido, porque ele não tem tanta concorrência. Se você vai fazer mama, nariz, agora tem muita gente estudando nariz, é muita gente fazendo bem. Eu vivi isso. Eu fui para os Estados Unidos fazer um fellowship de cirurgia da face, voltei para os Estados Unidos, fiz um fellowship de cirurgia nasal, todo animado para operar nariz. Eu cheguei aqui, olhei para o lado, mais 200 cirurgiões que operam o nariz melhor do que eu. Então, assim, é uma concorrência maior e o paciente não é tão carente porque ele pode escolher. O glúteo, primeira coisa, vai agregar um procedimento que ele pode virar referência. Quando ele vira referência, ele vira indicação do boca a boca, porque as amigas vão ver, e aquilo que eu falei mais cedo, se eu soubesse que era assim, já tinha feito. Vão vir. Essas pacientes que operaram com você glúteo, porque os outros não fazem, são pacientes de outros médicos e vão voltar para esse médico. E o médico vai olhar e falar, mas isso é glúteo? É assim? Caramba, não sabia que ficava bom assim. Quem que te operou? Foi o Clóvis lá. Tá, ele anota e manda sem conhecer você. Então eu recebo indicação de médico, eu não sei quem são, porque eles viram os meus pacientes, pneumologista, cardiologista, endocrinologista, e eles entenderam que o glúteo é dessa forma. Então já é o segundo caminho. O terceiro caminho é que eu falo com os alunos lá da UERJ. Você não opera uma unidade anatômica, você não opera um bumbum, você opera uma pessoa. E depois que você opera o bumbum dessa pessoa, você ganha a confiança dela para operar a mama dela quando ela quiser, e operar a barriga, e operar o nariz, e operar ela toda de acordo com a demanda dela. E a gente está no Brasil, um país praticamente com uma das maiores costas que tem no mundo, né? E que as pessoas se expõem, portanto fazem muita cirurgia plástica. O segundo país que tem o maior número de cirurgia plástica no mundo é o Brasil. Então, me parece um bom negócio você querer alavancar a sua carreira com uma cirurgia do contorno corporal. Sem dúvida, sem dúvida. E eu fiquei sabendo que vocês vão colocar um módulo, né, que a doutora Clara Morena vai ministrar, que vai ajudar esse cirurgião plástico a precificar também o glúteo e para precificar também as outras cirurgias que ele faz no consultório, porque obviamente ele não vai cobrar o glúteo igual ele cobra a mama, né? Tem as suas particularidades, né, Fernando? Eu acho bem importante, porque e os alunos que fizerem parte assim das primeiras turmas, eles vão ter um diferencial maior, porque eles vão entrar num mercado com pouca concorrência. E aí, por isso a gente trouxe um profissional, ou a gente trouxe talvez o profissional, né? A Clara, que foi a criadora desse mercado do cirurgião gerir a própria carreira. Não é para ter mais paciente, é para se valorizar. Essa visão não tinha.
toda a visão de gestão de carreira era como ter mais paciente. Sim. Se você se valoriza, já está um degrau acima. A consequência é ter mais paciente. Você não precisa mais brigar para isso. E ela vai ensinar, assim, uma vez que você é a referência num assunto, tem um preço para isso. Né? Isso é igual ao jogador de futebol. Você vai num time lá, cada um tem um preço. Cirurgia é a mesma coisa, é demanda e procura. Se tem pouca gente fazendo o que você faz, ela vai ensinar que aquilo ali vai ter que ter uma diferença no teu orçamento. Perfeito. E além disso, a nossa parceira 2R Digital Marketing vai liberar um módulo bônus. Fiquei sabendo que vai ter uma mentoria, vai ter um módulo, né? Um módulo bônus de mentoria que vai ajudar ali ao nosso colega cirurgião plástico a divulgar de forma ética os serviços deles através das redes sociais, né? Então, ter mais alcance. Não adianta nada você chegar a ser o melhor cirurgião plástico de glúteo logo depois do Dr. Fernando Serra e ninguém saber disso, né? Então, ali parece até bom demais para ser verdade. Você vai com os módulos dominar toda a técnica do início ao final com o Dr. Fernando. Em seguida, você vai pegar toda a gestão, a parte de gestão com a doutora Clara, né? Como precificar, como vocês bem destacaram. E por fim, você vai aprender como levar isso de forma ética para mais pessoas e conseguir, né, conquistar esse posto de autoridade com menos tempo. Então, assim, realmente está incrível. Se você ainda não conhece ou ainda não viu todos os detalhes, não deixa de acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Não perde tempo, a gente já está com as pré-matrículas abertas, tá? E as vagas vão ser muito limitadas. Então não corre a chance aí de perder e de ficar de fora, tá? Então a gente está chegando aqui ao final do nosso terceiro episódio do BSP Cash, tá? Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo episódio, dá tempo, tá? Se inscreve aqui e liga as notificações para você receber os próximos canais do BSP Cash, tá? E a gente espera vocês na próxima. Eu quero agradecer aqui e encerrar com o Dr. Fernando Serra. Muito obrigado, doutor. Foi sempre um prazer aí estar conversando sobre gluteoplastia com o doutor. Eu que agradeço, Maurício, com essa agregação, né, de valores com o marketing e com a precificação. O curso tá ficando tão interessante que depois que eu descer do púlpito com as aulas de gluteoplastia, eu vou virar aluno do meu próprio curso, porque esse módulo aí da doutora Clara e da 2R eu também quero, viu? Então eu vou assistir junto com os alunos, porque a gente não domina essa área, né? E por isso a gente está agregando. Uma combinação explosiva, né? Muito bom. Eu acho que aquelas receitas que a gente olha e fala assim, isso não tem como dar errado. Está sendo feito por pessoas sérias, por pessoas que, sobretudo, e agora deixando a modéstia um pouco de lado, que estão olhando para o paciente no final da conta. Então, o nosso objetivo é que o paciente esteja feliz, é que o cirurgião seja capaz de desenvolver uma técnica que ele execute e faça do paciente um paciente mais feliz, que tenha uma qualidade de vida melhor, mais satisfeito com a sua autoimagem. Parece complexo, mas é simples assim. Isso é bom para a carreira, isso é bom para o paciente, isso é bom para todo mundo. Perfeito. Bom, fiquei sabendo agora então que a 2R vai disponibilizar um módulo para ajudar esse colega cirurgião, né, a captar melhor os pacientes, a se divulgar melhor, porque não adianta também ele ser o melhor cirurgião plástico do consultório dele, né? Ele precisa que as pessoas saibam disso, né? Perfeito. E vocês vão ajudá-los nesse sentido. Conta mais um pouquinho pra gente. Agora eu virei entrevistador aqui. Então lá a gente vai liberar, né, toda a diretriz que o cirurgião plástico precisa, né, para alcançar o cliente, né? O grande diferencial hoje dos negócios é a quantidade de clientes que ele consegue atrair, né? E com a técnica correta, né, sem fugir ali da ética, tudo dentro das normas do conselho, você consegue, né, alcançar mais pessoas e com isso levar seu nome até mais pacientes e lotar a sua agenda dessa forma. Então a gente vai trazer lá todas as técnicas e dicas práticas que você já pode fazer ali mesmo sozinho, né, para conseguir conquistar a sua fatia do mercado e realmente alavancar a sua carreira. Pô, perfeito, Maurício. E como que os cirurgiões plásticos acham vocês? Deixa pra gente aqui a rede social, segue aonde, né? Perfeito. A gente tem um perfil no Instagram, o @2R Digital Marketing, assim como os nossos colegas
podem também acessar o @Descomplique Seu Consultório, tá? Também o Instagram do Dr. Fernando é @Fernando Serra, Dr. Fernando Serra. Isso. Tá? Então, chega lá, curte a gente nas redes sociais, pede para seguir, que com certeza vai ter muito conteúdo de valor para te ajudar nessa jornada, tá? Então, a gente vai se encaminhando agora para o final. Queria deixar aí meu muito obrigado para o Dr. Fernando Serra pela participação aí do nosso BSP Cast. Obrigado, Dr. Fernando. Eu que agradeço o convite. Foi ótima a nossa conversa, muito produtiva. Que bacana. Muito obrigado, Dr. Cláudio Ramos. Vamos pro próximo, já estamos muito animados. Isso aí, até o próximo episódio. Um abraço, galera. Obrigado à produção aqui, pessoal do estúdio, Ibrahim. Muito obrigado e até a próxima. E estão todos convidados ao Botox Science Program. Realmente será incrível. Então não esquece, tá aqui na descrição, também tá lá o link de inscrições, tá na bio do Instagram do Dr. Fernando Serra. A gente espera você lá. Um abraço, até a próxima.